Bom dia, boa tarde, professores lindos do meu coração. Meu nome é Pedro, como vocês já devem saber, e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi um grande conflito histórico que ocorreu entre os anos de 1914 a 1918. Venham com a gente descobrir algumas causas, consequências, motivos, alianças e até mesmo impactos que causaram na nossa sociedade até mesmo de hoje em dia. Bom, pra gente começar, fica claro que para uma guerra acontecer, na maioria das vezes ela tem que ter um motivo. E na Primeira Guerra Mundial teve, viu? E teve vários motivos. Problemas que se estendiam desde o século XIX até o ano de que a guerra deu início foram um dos principais fatores que fizeram ocorrer o próprio começo da guerra. Mas também tem fatores específicos, como o nacionalismo, imperialismo e a corrida armamentista. Bom, mas a gente tem que desenvolver mais isso. Então eu vou falar sobre os fatores imperialistas e nacionalistas e suas causas, né, os seus fatores na Guerra Mundial, para o seu início. Na questão imperialista, a gente pode dizer que um dos principais destaques que a gente tem é a grande ascensão da Alemanha, que, para ser sincero, deu muito medo nas nações russas, da Grã-Bretanha e francesas, porque corriam um grande risco de perderem tanto fatores econômicos, tanto fatores de soldados e de guerra, para esse grande crescimento de poder da Alemanha. A questão nacionalista envolveu diversas nações e é bom a gente citar a Alemanha, que foi a criadora do movimento pan-germanista. Esse movimento visava defender as suas ações, de expansão territorial em meados do século XX. Detalhe, guarda isso, é muito importante, é um dos principais motivos do começo da Primeira Guerra Mundial. Essa grande expansão de territórios da Alemanha foi muito prejudicial a alguns lugares que não gostaram muito dessa ação não. Já que a gente está falando sobre Alemanha e nacionalismo, é bom a gente citar o caso de nacionalismo mais complexo que já existiu, que existe, que é o de Balcã, dos Balcãs. Balcã era um lugar que ficava localizado no sudeste da Europa, e no século XX foi praticamente todo dominado pelo Império Austro-Húngaro. Esse Império Austro-Húngaro estava com muita dificuldade, ficando quase em ruínas por causa de movimentos separatistas que permaneciam no seu território por bastante tempo, para falar a verdade. Para finalizar a minha parte, eu vou comentar um pouco sobre as alianças que foram feitas na Primeira Guerra Mundial. As alianças elas foram feitas para amenizar ali a maioria dos problemas que acontecia, mas elas tinham tantas cláusulas e tantos poréns que eu acho que mais estava confundindo e atrapalhando do que amenizando. As alianças que tinham naquela época eram a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Grã-Bretanha, por sinal, muito forte essa aliança, porque eram as três, praticamente as três principais maiores poderes da Europa, e também tinha a Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, a Hungria, a Áustria e também pelo Império Otomano. Mas acho que eu já falei demais. Agora o Guilherme vai falar um pouco sobre as fases da Primeira Guerra Mundial e explicar pra gente aí o que aconteceu nesse período. Eu me chamo Guilherme e hoje eu vou apresentar minha parte do trabalho, que são fases da Primeira Guerra Mundial. Uma das primeiras fases foi a Guerra do Movimento, que se iniciou em 1914. E a segunda fase ficou conhecida como Guerra das Trincheiras, que aconteceu entre agosto e novembro de 1915 e 1918. A primeira fase se caracterizou pelo plano alemão, que esse plano era entrar pelo território belga e assim conseguir invadir a França. Poucos meses depois disso, a França conseguiu perceber e assim conseguindo impedir os alemães de invadirem seu território. Depois disso, teve a segunda fase, que ficou conhecida como Guerra das Trincheiras. E isso foi essas trincheiras são corredores que são para os soldados ficarem abrigados e não correrem risco lá fora. E esse lugar são muito protegidos. Esse lugar é chamado como Terra de Ninguém, que tem arames farpados em volta, tem tudo em volta para o necessário para proteger os soldados. Logo depois disso, os alemães começaram a parar de usar armas normais e começaram a usar gás clorídrico. Esse gás era muito bom do que armas normais. E depois, passou um tempo, os franceses também começaram a usar isso. Mas esse gás foi substituído pelo gás mostarda que os alemães começaram a usar primeiro. Agora eu vou chamar minha amiga Lívia para explicar um pouco melhor sobre isso.
Agora, na frente ocidental, uma coisa que ficou muito destacada foi a Batalha de Verdun e Somme. Essas lutas nas trincheiras levou à morte de milhões de soldados dos dois lados. Já na frente oriental, os alemães conseguiram impor várias derrotas aos russos, como as batalhas de Tannenberg. Isso fez com que eles conseguissem conquistar territórios muito grandes. Já no Oriente Médio, o Império Otomano, eles começaram a perseguir os armênios. Isso acabou gerando um genocídio armênio. Além disso, essa primeira guerra ela foi marcada por vários combates aéreos, além de uma disputa muito acirrada entre alemães e britânicos no mar. Já em 1917 foi o ano que os Estados Unidos entraram na guerra, isso após um navio britânico ter sido atingido por alemães. Isso ocasionou a morte de centenas e centenas de americanos. E nesse mesmo ano foi o ano que a Rússia saiu da guerra. Isso porque já estavam fragilizados e enfraquecidos depois de tantas derrotas, além de estarem passando por uma crise econômica muito forte. Isso fez com que acontecesse a Revolução Russa e também acabou consolidando o socialismo no país. Oi, meu nome é Vitor e eu vou apresentar as consequências e como que a Primeira Guerra Mundial acabou. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria, Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armístico para colocar fim à guerra após